Nos 399 municípios do Paraná, existem milhares de pessoas como o Antônio, que um dia acordou com a ideia de abrir um pequeno comércio de flores, uma paixão de sua esposa Silvia. Não demorou para que Antônio e Silvia decidissem somar forças e trabalhar juntos. No Sebrae, encontraram todas as soluções que precisavam para abrir seu pequeno negócio. Sentiram-se seguros nas mãos de gente que conhece a fundo a trajetória que cada empreendedor deve percorrer para ter sucesso. Receberam informações valiosas sobre como analisar o mercado e planejar um novo negócio. Antônio e Silvia buscaram conhecimento técnico e ferramentas de gestão. Capacitaram-se, cresceram, ganharam preparo e segurança para abrir sua pequena empresa, que não para de prosperar. O Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, existe para transformar a vida dos empreendedores e a sociedade. Empreendedores são agentes de transformação e podem contar com o Sebrae para realizar e crescer. O Sebrae Paraná tem 7 linhas estratégicas para promover um ambiente favorável para o crescimento dos pequenos negócios, despertar a vontade de empreender em jovens estudantes, do ensino fundamental ao superior, preparar lideranças para superar desafios, pensar e lidar com novos cenários, auxiliar micro e pequenas empresas a figurarem no mapa mundial dos pequenos negócios, incentivar modelos de negócios inovadores, apoiar empresas a conquistar excelência na gestão e mostrar o caminho para crescer, estar sempre ao lado de quem deseja iniciar ou melhorar sua empresa. Se você é empresário ou sonha em se tornar um, conte com o Sebrae a qualquer hora nos canais digitais. Ou, se preferir, vá a um dos escritórios, pontos de atendimento ou salas de empreendedor. É para isso que o Sebrae existe, para fazer a diferença na vida do Antônio, da Silvia, do Otávio, da Ana, da Carolina e da sua. Sebrae, fazendo a diferença para quem quer empreender. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à sexta Gênios Com, 100% digital. Estamos falando aqui do estúdio, eu e o Everson, já vou apresentar ele, falando sobre o primeiro encontro dos habitats de inovação, que hoje, Everson, é um ativo que a gente tem trabalhado aqui na região, falando da questão da inovação, né, criando possibilidades de que todos os municípios possam estar se desenvolvendo por meio da inovação. Que a gente vê que é um assunto importante, a gente tem trabalhado sobre várias questões da inovação, e os habitats são projetos que estão iniciando, mas que são importantes para que a gente possa, no futuro, assim, ter todos os benefícios da inovação, criando oportunidade para os jovens, né, que estão aqui na região, enfim, né, o digital nos dá essa possibilidade. Nós temos 12 habitats aqui. Temos o de Jacarezinho, né, que vocês podem, dentro do aplicativo, na plataforma, olhar, todos eles, os projetos estão lá, os PITs, temos Jacarezinho, Joaquim Távora, Ribeirão Claro, Santo Antônio tem 2, nós temos o na FANORP, o CDTI, que foi do ano passado, Siqueira Campos, Venceslau Braz, Andirá, Bandeirantes, Cambará, Carlópolis e Baiti. Todas as cidades que nós temos um trabalho bem forte com cidade empreendedora, nós temos os habitats de inovação. Antes de passar, Everett, de apresentar você, gostaria de fazer um agradecimento especial, né, à Rúbia, né, Rúbia Martoni, que tem trabalhado fortemente, né, com os habitats de inovação aqui na região, dando assistência a todos, que não é só uma metodologia, mas existe todo um trabalho, né, por trás aí para fazer com que esses habitats possam realmente, né, serem implantados e trazer benefícios para a comunidade dentro dessa questão da discussão de inovação. Mas o Everson, né, colega
né, de tanto tempo de Sebrae, eu considero que o Everson hoje é um especialista não só na questão de inovação, em termos de Brasil, mas também de desenvolvimento local e territorial. A gente já vem trabalhando isso há muito tempo, e esse, né, é o assunto que traz o Everson aqui, né, falar de inovação como um processo de desenvolvimento local e territorial. O Everson, né, não sei se fala o tempo, 32 ou 33 de Sebrae? Por aí. Né, tem jeito de ser jovem assim, mas já tem 30 e poucos anos de Sebrae. Ele nasceu praticamente no Sebrae. O Everson, ele é consultor, né, do Sebrae, foi gerente em Londrina, é coordenador estadual de ecossistema de inovação do Sebrae Paraná, mas também tem feito vários trabalhos, né, em nível nacional. Ele é formado em administração de empresas pela UEL e várias especializações, né? Trabalhou com dinâmicas de grupo, né, pela SBDG, e muito trabalho, muito conhecimento de desenvolvimento local e territorial, e também, né, fez toda a especialização na OIT de Turim. Everson, eu sei que os títulos são importantes, né, mas a experiência que você tem, que você pode nos passar, eu acho que vai engrandecer bastante o nosso trabalho aqui. Fique à vontade, né, você tem o tempo aí, a gente, né, volta para conversar com você no final e durante também a sua apresentação, qualquer coisa a gente vai perguntando, ok? Fique à vontade. Tá bom, obrigado, Demir, pelas palavras, né, pela amizade, pelo carinho, agradeço também o convite, né, parabenizo aí pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui, você, a Camila, a Tabata, né, e toda a equipe aqui do Sebrae, também um abraço para a Ruber, a nossa amiga, excelente profissional, e agradeço o convite do Sistema Regional de Inovação aqui de Jacarezinho por essa oportunidade de estar conversando um pouquinho aqui sobre desenvolvimento, sobre inovação. Como você comentou, inovação é uma temática do momento, né? Aliás, sempre foi, inovação sempre foi. Mas a dimensão que nós ganhamos hoje em termos de tecnologia, em âmbito nacional, em âmbito mundial, a inovação ganhou uma velocidade muito grande. Não dá para você pensar em desenvolvimento e não olhar para a inovação. E, nesse aspecto, os habitats têm um papel fundamental. Você estava me falando um pouquinho antes, você leu aí também, que vocês estão aqui no processo de construção de 12 habitats. Isso vai revolucionar o Norte Pioneiro, né? Quanto mais habitats nós tivermos, melhor. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A palestra, na realidade, juntei umas 3 palestras que eu tenho lá, um pouco de cada item, exatamente para valorizar o papel das lideranças no Sistema Regional de Inovação, todas as lideranças, né, sejam elas públicas, sejam elas privadas, e o papel, né, dos habitats dentro desse processo de inovação. Eu vou pedir licença, vou falar em pé aqui, que daí eu vou fazendo uma apresentação, depois a gente volta para conversar, né? Então, se puderem colocar minha apresentação na tela, a gente vai falar um pouco. Então, o primeiro encontro de Habitat e Inovação, essa é a ideia da gente conversar um pouco aqui com vocês, e eu começo fazendo uma provocação, alguns já ouviram isso, não vou entrar em tanto detalhe, até porque isso também está presente, é tema de outras palestras, mas está presente na internet, quem se interessar depois pode pesquisar um pouco. Mas eu começo com uma pergunta, né, se vocês conhecem a Mondragon Corporation, né? Eu não vou apresentar em detalhes, mas já começo a apresentação porque ela tem tudo a ver com o trabalho que vocês estão fazendo aqui no Norte Pioneiro. Mondragon Corporation, ele envolve 81 mil pessoas, vende, né, uma entidade, uma empresa que vende para 150 países. É o 10º grupo econômico da Espanha, ou seja, está localizado lá na Espanha. Ela tem um banco com 1,5 milhão, 1.200.000 clientes, né, tem 53 indústrias, tem 1.645 lojas do varejo, isso funcionando em rede, são 5 empresas agroalimentares, tem uma universidade com 5.000 alunos, tudo isso aqui faz parte de uma única instituição, são 14 centros de pesquisa e desenvolvimento, tem 3 centros de formação escolar, 2 agentes de inovação, né, 2 entidades que trabalham como um agente de inovação, e 9 fundações com projetos sociais. Espetacular, né? 5 projetos corporativos. E a maior cooperativa do mundo, a Mondragon Corporation. É uma provocação mesmo, né? O faturamento dela, do ano passado, foi de 11 bilhões, um pouco mais, né, quase 12 bilhões de euros, no valor da época, que dava em torno de 70 bilhões de reais. É um faturamento fantástico, né? E onde fica isso, né? Por isso eu trouxe esse exemplo. Onde é que fica?
Onde é que fica Mondragón? Onde é que está localizada a sede dessa instituição? É isso que eu venho trazer para vocês. Está aqui, ó, esse mapa, no mapa mundi, bem apagadinho, eu coloquei ali um pontinho vermelho. Mondragón fica ali no norte da Espanha, nem dá para enxergar, né? Nem dá para enxergar. Vou avançar mais um pouquinho, né? Isso aqui é só olhando a Espanha. Então, Mondragón onde está, né? Também não dá muito para enxergar. Eu botei uma outra bolinha, talvez vocês consigam enxergar na tela, vou colocar uma flecha aqui para ajudar um pouquinho. Fica ali no norte da Espanha, no País Basco, né? Próximo a Bilbao. Então, olha só, Mondragón Corporation, aquele grupo, aquele conglomerado espetacular, fica nesse pontinho vermelho. Eu aproximei um pouquinho mais o mapa, que daí talvez fique mais fácil para a gente ver. Tem um pontinho vermelho ali, está escrito Arrasate Mondragón. Arrasate é a língua huéscara, né, que é a língua falada no País Basco. Né? Vocês sabem que na Espanha você fala o castelhano, mas como é uma junção de vários países, né, na Catalunha se fala o catalão, lá na Galícia se fala o galês, e a língua oficial na Espanha é o castelhano, que é a língua oficial do país, mas no País Basco se fala euresca. Então, em euresca, Arrasate é o nome da cidade, Mondragón, em castelhano, como é conhecida mundialmente. Então, está ali próximo de Bilbao, é a cidade mais conhecida, onde tem aquele museu Guggenheim, e tem algumas cidades também conhecidas, como São Sebastião. Como é que... Então, tá a explicação, é uma área, esse município é uma área de 34 quilômetros quadrados. Direi que muitos municípios, se não a grande maioria dos municípios aqui do Norte Pioneiro, tem uma área maior que essa. E uma população de 22 mil habitantes. Atual, tá? Não estou falando da população atual de Mondragón, são 22 mil habitantes. Mas como assim? Eles têm 81 mil cooperados e uma população no município de 22 mil habitantes? É isso mesmo. E como é que essa história começa? Eu não vou contar em detalhes, como eu disse, mas só vou dar depois vocês pesquisam na internet, para quem não conhece a história, é uma história belíssima, belíssima. Eu só vou dar uma passada rápida aqui. Ela começa com a chegada de um jovem, um padre, José Maria Arismendi Arreta, ou Padre Arismendi, como ele é conhecido. Ele chega lá em 1941. Ele chega e ele encontra uma terra arrasada, muita pobreza. Eles viviam a ditadura do Franco, então todo aquele problema, eles não podiam falar euresca, então muita pobreza, situação complicada. Chama Mondragón, eu imagino, né, porque realmente eu tive a felicidade de visitar em 2012, 2013, então é uma região de montanhas fantásticas, parece que realmente vai sair um dragão daquelas montanhas. Quem gosta de filme de dragão, parece que vai sair um dragão, vai aparecer um dragão voando, porque fica lá no monte, lá nos altos. E aí chega esse padre, pobreza enorme, e ele começa a mudar a realidade dessa cidade. É uma cidade que, como na Europa, né, a cidade já tem mais de 1.500 anos, então eles tinham uma história muito grande, uma história focada em a questão de metais, de forjar armas, então eles sabiam trabalhar com metal, mas a pobreza era muito grande, os alunos, né, os jovens não tinham muito futuro, tinham que estudar fora, uma realidade muito, muito triste. Né? E aí, em 1943, ou seja, 2 anos depois que ele está lá, ele cria o primeiro ativo da cidade. A gente poderia falar assim, ele cria o primeiro habitat da cidade. Ele cria uma escola técnica. Eu falo uma escolinha não pejorativamente, mas pela simplicidade, né, pela singeleza. Né? Ele cria uma escolinha com 21 alunos para ensinar eles a trabalhar com a parte mecânica ali, de forjar o ferro, de fazer um equipamento diferente, de soldar, que eles já tinham essa capacidade, já era uma competência, vamos chamar assim, instalada, mas se trabalhava de forma rudimentar. Então, ele cria essa escolinha com 22 alunos, cria um habitat. Em 1960, eles tinham 300 alunos, ainda era muito pequena, mas muitos desses alunos já trabalhavam em algumas empresas, e aí ele cria, junto com 5 jovens, ele cria a Fagor. Fagor era uma empresa que fazia fogareiro, de forma cooperativa. Essa é a história de Mondragón. E a partir dessa pequena cooperativa de 5 jovens, eu tive lá em 2012, 2 desses ainda eram vivos, né, bastante idade, mas eles eram vivos ainda, tive a oportunidade de conversar com eles, e é fantástico, porque a partir disso aí, eles começam a movimentar toda a lógica de cooperação, de confiança, de relacionamento naquela cidadezinha.
logo em seguida criam outras empresas, criam um banco cooperativo, né, que é a Caixa Laboral, e vão criando outras cooperativas, e aí aquela história que vocês já viram, depois se puderem, entrem, leiam a história, a quantidade. Eles têm 5 plantas aqui no Brasil, em São Paulo, em Curitiba, eles têm plantas industriais espalhadas pelo mundo todo, e tem 81 mil cooperados. Mas por que eu quis trazer esse exemplo? Porque, veja só, um pequeno habitat, um pequeno ativo fez a diferença. Em desenvolvimento, a gente tem que olhar a longo prazo. Pequenas mudanças, mudanças que a gente provoca ali no ambiente, no território, ela tem uma potencialidade enorme. Então, às vezes eu ouço assim, né? Eu montei uma pré-incubadora, uma incubadora, e só tem 3 empresas. Puxa, 3 empresas? E se você não tivesse aí? Se você não tivesse apoiando, onde é que essas empresas estariam instaladas? Onde é que esses jovens estariam instalados? Eles teriam ido embora da sua cidade. Eles estariam indo para outro lugar. Você não sabe se essa empresa no futuro, qual vai ser o porte dela. Então, a gente em desenvolvimento, a gente tem que trabalhar, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, eu quis abrir falando sobre essa temática, e logo em seguida já vou falar de desenvolvimento. Desenvolvimento a gente começa assim, fazendo pequenas mudanças. Persistências e pequenas mudanças. Então, como eu disse, nós vamos falar aqui sobre desenvolvimento. O exemplo de Mondragon é um exemplo riquíssimo de desenvolvimento, né? Mas nós temos aqui no Brasil a São Roque de Minas, que foi uma cooperativa de crédito, né? Se a gente conhece, quem gosta de queijo, se a gente conhece o queijo da canastra e ele está ganhando força, se deve muito a São Roque de Minas, a uma cooperativa de crédito, uns empresários, que resolveram criar uma cooperativa e resolveram mudar aquela região de São Roque de Minas, uma região hoje turística, várias produções, agropecuária fortíssima, baseado na vontade de promover o desenvolvimento através de uma cooperativa de crédito. Também em Santa Rita do Sapucaí, também como escola técnica, coincidentemente, a gente tem vários exemplos. Eu só trouxe o de Mondragon para servir de referência. Vou falar um pouco sobre desenvolvimento, que tem tudo a ver com o tema que vocês estão trabalhando aqui, e que muitas outras pessoas também trabalham, fora aqui do Norte Pioneiro, né? E tem a ver com o tema aí de Mondragon. Eu sempre faço uma brincadeira com a palavra desenvolvimento, né? Então, veja, nós temos aqui um novelo de linha, né? De lã. Para você guardar esse novelo, para você comercializar, você enrola essa linha, né? Você enrola. Mas, para você produzir algo com isso, você tem que desenrolar, e aqui são 2 exemplos bem, a cor não ajuda muito, né? um verde marcador aqui, mas de um novelo de linha, para você provocar e desenvolver e fazer um cachecol, você tem que desenrolar. Então, desenvolvimento é mais ou menos a mesma lógica. Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente tem que entender desenvolvimento da seguinte forma: desenvolvimento é o prefixo des com a palavra envolvimento. Não vou entrar aqui em conceitos acadêmicos, não é isso, mas é só para a gente entender o seguinte: toda vez que você ouvir falar em desenvolvimento, você tem que pensar desse jeito. É o prefixo des com a palavra envolvimento. Então, por exemplo, você é um jovem ou um profissional, eu quero fazer um desenvolvimento, quero me desenvolver profissionalmente. O que você tem que fazer? Você tem que desenvolver. Você tem que buscar novos conhecimentos, você tem que fazer uma viagem, você tem que mudar de emprego, você tem que mudar de cargo, você tem que fazer várias coisas na sua vida que você vai desfazer, vai desmontar, vai desenrolar, você vai desenvolver. Isso vale para a tua vida pessoal, vale para a tua vida profissional, vale para a tua empresa, vale para o teu setor, vale para a tua cidade, vale para a tua região, vale para tudo. Quantas empresas, nós do Sebrae trabalhamos com muitas empresas, a gente vê a empresa morrendo porque ela não se desenvolve. O que significa não se desenvolver? Ela abraçou uma tecnologia, um produto e não larga aquele produto. Não quer pensar em nova inovação, não quer mudar nada. Ela abraçou uma região, uma lógica de mercado, uma forma de comercialização. Eu vi um pouquinho antes aqui a Jéssica aqui falando, olha, quando eu estudei marketing, muita coisa era diferente. Eu também, Jéssica, eu sou um pouco, acho bem mais velho que você, no painel anterior, ela estava falando com outro profissional. O que a gente estudou em administração, eu fiz administração, a área de marketing, a área de finanças, tantas outras áreas, mudou muita coisa, Muita coisa ainda é válido, porque tem algumas coisas que são a base, são a essência. Mas a gente não pode ficar parado naquele conhecimento que nós fizemos na faculdade, E a empresa também, o território também. Quantas cidades você passa e fala, nossa, não dá aquela impressão assim? Essa cidade
essa cidade aqui, né, tem alguma nuvem negra, que parece que nada acontece, nada se, né, se desenvolve. O que significa isso? Ela tá envolvida com algumas coisas. Talvez está envolvida com uma vocação do passado, não percebeu que aquilo mudou, né? Ah, aqui era bom para produzir tal coisa, mas essa produção já acabou, né? Ou está envolvida sempre com as mesmas lideranças, não forma as novas lideranças, não forma novos conhecimentos, não faz um curso diferente, não forma seus jovens. Quer dizer, tem muitas coisas, não tem uma resposta única. Mas a lógica aqui que nós temos que entender é o seguinte, que desenvolvimento é o prefixo des com a palavra envolvimento. E o que nós temos que fazer, nós que somos profissionais da área de desenvolvimento, vocês que trabalham com os habitats de inovação, é como que eu provoco o desenvolvimento. Como é que eu desfaço? Como é que eu desfaço aquele novelo de linha? Como é que eu desenrolo aquele novelo de linha? Porque se eu não fizer isso, eu não vou produzir nada. Eu vou ficar com o novelo de linha, o novelo de lã lá na prateleira. Muita gente está com o novelo de lã na prateleira até hoje. Tá? E aí, ainda avançando nessa lógica do des mais o envolvimento, o que pode provocar isso? Às vezes, a instalação de uma grande empresa chega numa cidade e provoca um desinstalar, gera novos empregos, novos conhecimentos, nova forma de comercialização, e às vezes gera até um problema inicial, né? Porque ela gera um desinstalar, né? Eu uso um termo bastante, chacoalha o bambuzal, né? Dá uma chacoalhada no bambuzal e muita coisa cai, muita coisa corre, né? Mas também pode ser uma mudança climática, né? Nós tivemos agora recentemente, por exemplo, um desafio muito grande, a questão do frio ainda com a seca, ainda, né? Graças a Deus está chovendo aqui na região, no norte do Paraná, mas ainda vários lugares do país a chuva ainda não caiu. Isso com certeza provoca algumas mudanças. A questão de recursos, nova entrada de dinheiro, conhecimento. Olha o que aconteceu agora. Nós estamos aqui numa transmissão online. Eu, há um ano atrás, se falasse que eu ia fazer tantas palestras online, mexer com isso, mexer com aquilo, entrar no Miro, no Jamboard, no Zoom, eu nem sabia o que significava isso. Tive que aprender para continuar atuando profissionalmente. Quantas pessoas tiveram que fazer isso recentemente? Um novo ativo, quando você instala um novo ativo, uma pré-incubadora, uma incubadora, um parque tecnológico, uma universidade, você está provocando o desenvolvimento. Uma nova lei, uma nova tecnologia, quer dizer, tem muitas coisas que provocam esse desinstalar. Infelizmente, a própria pandemia provocou isso, né? A pandemia, o Silvio Meira, que é um grande especialista em inovação, ele diz o seguinte, nós estamos vivendo 10 anos na frente, né? O que nós estamos vivendo hoje, nós iríamos viver daqui 10 anos. Olha que coisa interessante, né? Não significa que criaram-se novas tecnologias, as tecnologias já existiam, só que o que aconteceu, nós fomos obrigados a antecipar em 10 anos, mas que seja 5 anos, em 5 anos da nossa vida. Como se a gente estivesse hoje em 2021, nós estivéssemos em 2022, 2026, 2030, né? Por quê? Por causa de uma pandemia que, infelizmente, matou muita gente está sofrendo, mas, por outro lado, provocou muitas mudanças na nossa forma de vida, né, de encarar a vida. Então, aí, complementando, tem um desenvolvimento sustentável, e aí, sem entrar no conceito aqui do que é sustentável, né, aquela lógica de social, ambiental, econômico, para nós, o Sebrae, o que é sustentável? É a capacidade de criar e recriar constantemente. É isso que você tem que analisar se é sustentável. Então, mas criar e recriar o quê, né? Criar e recriar o prefixo des. O que eu tenho que analisar na minha vida profissional, na minha empresa, no meu território, na minha cidade, se eu estou provocando, se eu estou promovendo algumas mudanças, se eu estou chacoalhando o bambuzal constantemente, né? Usando esse termo bem simples para a gente entender. Eu tenho que chacoalhar o bambuzal todo dia, toda semana, todo mês, por quê? Isso faz que o processo de desenvolver aconteça de forma sustentável. Então, hoje é um novo conhecimento, amanhã é uma nova empresa, amanhã é um novo ativo, amanhã é um novo evento, como esse que está acontecendo, esse evento que vocês começaram aqui, GêniosCon, Gênios Conecta, quando começou há 6 anos atrás, 5 anos atrás, ele teve que se reinventar, depois veio a pandemia, continua se reinventando. Então, ele mesmo foi se reinventando para se tornar sustentável, e a realização dele é uma forma também de você gerar desenvolvimento sustentável. Quantas pessoas, eu sou da casa ainda, é fácil da gente estar aqui, tal, mas quantas pessoas vocês estão tendo a oportunidade de ouvir de forma online, né? Gente que de repente você só ouviu falar e aí ele está falando para você aqui, falando de temas que te interessam. Isso naturalmente vai gerar um processo de desenvolvimento sustentável.
porque você não consegue passar por um evento desse e ser a mesma pessoa amanhã. Você não consegue entrar numa universidade e ser a mesma pessoa. Você não consegue participar de uma viagem e ser a mesma pessoa. Você sempre está se desenvolvendo. O que a gente tem que fazer é fazer isso ser constante, isso mudar constantemente. Tá? Eu brinco também que essa lógica do desenvolvimento sustentável, que em casa, eu uso exemplos bem simples assim, porque facilita, né? Meus filhos, eu tenho 2 filhos hoje, né, a Carolina tem 22, o Lucas tem 20, mas em casa a gente sempre teve quebra-cabeça, mesmo antes deles nascerem, eu e minha esposa, a gente comprava quebra-cabeça, fomos guardando uns de madeirinha, tal, então eles sempre gostaram muito de quebra-cabeça, e a gente sempre investiu nisso, então, e era legal, né, quem tem filho, você dá um quebra-cabeça de 5 peças, ele monta, daqui a pouco ele desmonta, ele monta, ele desmonta, ele monta, ele desmonta, então ele fica nesse ciclo constante. Você não vai deixar, chega uma hora que perde a graça. Aí você vai lá, compra um de 20 peças. Ele monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta. Daqui a pouco ele perde a graça. Compra um de 50, 100, 200, 2.000. E ele fica nesse processo de montar e desmontar. E, obviamente, se você olhar isso em termos de desenvolvimento cognitivo, né, desenvolvimento de raciocínio lógico, com certeza vai ajudar e tem um interesse muito grande, né? E aí, uma época, eu numa viagem, um amigo que também tinha filhos me apresentou, ele falou, olha, vou levar um quebra-cabeça, vou levar também e tal. Ele falou, não, eu vou levar um quebra-cabeça 3D. Eu não conhecia, aí comprei o quebra-cabeça 3D, talvez vocês já tenham visto, né? Então você monta a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, a ópera lá da Austrália, tem várias peças, eu comecei a comprar. A única diferença desse quebra-cabeça para o outro é que os meus filhos montavam e ele ficava tão lindo, tão lindo, tão lindo, que eles não desmontavam. Eu podia ter tirado uma foto, ontem eu até vi no quarto do meu filho, com 20 anos, onde ele tem 2 lá, ele tem o Arco do Triunfo e tem a ópera lá de Sydney, na Austrália, naquele teatro maravilhoso. Está na prateleira dele. Então, o que nós temos que perguntar é o seguinte, será que o que nós estamos fazendo não está ficando tão bonito? Não é que a gente faz mal feito, a gente faz sempre bem feito, com muita vontade, mas será que a gente não está colocando tudo na prateleira? Eu fiz uma faculdade, coloquei na prateleira, eu fiz um novo curso, coloquei na prateleira, eu fiz um novo projeto para a minha cidade, coloquei na prateleira, eu desenvolvi um novo produto na minha empresa, coloquei na prateleira. Quer dizer, esse processo ele tem que ser sustentável, ele tem que ter essa capacidade de criar e recriar constantemente. Então, é fazer novamente, é colocar novos conhecimentos, movimentar de forma constante. Falando um pouco de evolução aí da sociedade, né, para quem, não vou dar uma aula de antropologia, que não é isso, mas nós, o ser humano, nascemos assim, essa parte da sociedade da caça e da coleta, depois nós fomos dominando algumas técnicas de cultivo e fomos para a sociedade agrícola, depois a questão da energia, vapor, energia elétrica, nós conseguimos entrar na sociedade industrial, e realmente agora nós estamos vivendo a sociedade em rede, né, na lógica dos computadores. Aliás, a grande mudança, estava até conversando com o Odemir um pouco antes aqui, a grande mudança, a gente sempre acreditou no capital social, a gente sempre acreditou na condição das redes e que o capital social, esse relacionamento, provoca num território, provoca num local. Acontece que isso agora foi potencializado por quê? Porque nós estamos totalmente conectados por um WhatsApp, conectados pelas mídias sociais, conectados pelos telefones. Hoje é impossível as pessoas não estar conectadas com alguém. Então, esse conhecimento está numa velocidade muito grande, as opiniões estão numa velocidade muito grande, opiniões, muitas vezes, que condizem com a minha, mas muitas vezes são contrárias, a gente tem que ver isso positivamente. Né, o que faz a gente crescer é o contraditório, é o fato de a outra pessoa ter uma ideia diferente, um pensamento diferente. Eu via no passado, olha, a gente tem que entrar numa discussão não para convencer o outro, né, numa discussão, não numa briga, numa discussão de conceitos, de ideias, né, não para convencer o outro, mas para se convencer, para dizer, será que eu tenho razão? Eu vou usar meus argumentos, outra pessoa vai usar os argumentos dele. Se os argumentos dele forem mais fortes que o meu, tem que dar o braço a torcer, falar, ele está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Isso faz com que eu evolua. Agora, se eu só conviver com gente que pensa igual, conviver com gente que tem as mesmas ideias, o mesmo nível de pensamento, que crescimento eu tenho? Né? Não tem crescimento nenhum, ninguém vai questionar o que eu estou pensando. E hoje essa sociedade em rede, ela provoca isso. Isso aqui, veja, não é algo novo. Isso aqui é a Evolução das Sociedades Humanas, é de um livro do Alvin Toffler, de 1987. Ele já falava disso, como outros falaram antes dele, e eu não vou ficar explicando toda essa sociedade, mas focar só nessa era que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo realmente, né, a lógica da tecnologia da informação, eu vejo o que nós estamos fazendo aqui, onde a atividade principal é gerar conhecimento, né,
Qual é a maior essência? O que gera desenvolvimento? Gerar conhecimento. O espaço não é mais só territorial, o espaço é qualquer lugar, é virtual. A fonte de riqueza são as informações e tecnologias, por isso nós estamos falando de inovação, e por isso que inovação ganha, né, um papel fundamental. Ninguém vai se desenvolver se não trabalhar com inovação. Né? O centro do poder é o conhecimento, são soft, são hard. O poder subjacente são as parcerias, as interações, relacionamentos, que vocês fazem de forma magnífica aqui no Norte Pioneiro. Vocês são exemplo de redes, de pessoas que se conectam. Né? O Paraná, a colonização do Paraná começou de duas formas, lá para o Paranaguá, lá pelo litoral, e aqui pelo Norte Pioneiro. Então, o nível cultural aqui do Norte Pioneiro sempre foi muito alto, muito alto. E o que vocês estão fazendo nos últimos anos, essas várias conexões, o Sistema Regional de Inovação, as várias redes que vocês têm, as IGs, né? Vocês são a primeira IG, a primeira identificação geográfica do estado do Paraná, com o café, mas vocês têm Carlópolis aí com a goiaba, estão indo para outros. Isso é algo que ninguém tira de vocês, é um know-how que vocês têm aqui, é um diferencial que vocês têm aqui. Olha as empresas da área de alimentos que vocês têm aqui, que não param de crescer. Então, isso vocês têm que aproveitar, porque é algo que os diferencia. E as conexões que vocês têm nos vários grupos. Eu sei que vocês têm vários grupos, né? A gente conversa muito dentro do Sebrae, e temos uma admiração muito grande por todos vocês, pelo que vocês fazem aqui, principalmente nas conexões. Veja, o poder, né, o poder subjacente é essa interação, é esse relacionamento. A questão da cultura da informação, internet, tal. Então, e o fator predominante é informação, conhecimento, e quanto mais a gente se conecta, quanto mais a gente se relaciona, mais a gente potencializa esse conhecimento, mais a gente potencializa essa informação. Por que eu estou falando isso? A gente já vai entrar em inovação, que é o tema, né, e os habitats aqui, porque nessa lógica de transição aqui da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento, existe um grande descompasso. E aí nós lideranças, porque todos nós somos lideranças, vocês que estão nos ouvindo, vocês que trabalham aqui no Sistema Regional, somos liderança. O que nós fazemos? Nós tentamos reduzir esse descompasso, né, entre uma sociedade que era industrial, porque muitos lugares ainda vivem na sociedade agrícola, muitas pessoas ainda vivem na sociedade industrial, então, para a sociedade do conhecimento. Então, a velocidade do ambiente é muito maior, é muito mais rápida do que a velocidade interna. As mudanças no ambiente são maiores que a velocidade interna. O que nós temos que fazer? Nós temos que reduzir esse descompasso. De novo, vou usar o exemplo do Silvio Meira. Quando ele dá esse exemplo, que nós estamos vivendo 5 anos na frente, ele diz o seguinte, ó, o ambiente já mudou, o ambiente já está há 10 anos na nossa frente, mas nós, no nosso mindset, nossa mentalidade, nossa forma de agir, nós estamos agindo ainda, né, no passado, 10 anos atrás. Então, o que a pandemia fez? Ela diminuiu esse descompasso. Nós somos obrigados a avançar, muitas vezes gerando desconforto, muitas vezes gerando dor, muitas vezes não querendo fazer, mas somos obrigados. Agora, a gente muda pela dor ou pelo amor, né? Então, a gente pode mudar pelo amor. Pelo amor é isso aí, quando você cria um habitat, quando você cria uma incubadora, quando você monta um plano para pensar a região, o que você está fazendo? Você está antecipando esse descompasso, você está diminuindo esse descompasso. Você está mostrando para a sociedade, para as pessoas que eventualmente não estão enxergando isso, olha, que a gente pode fazer diferença, a gente pode construir algo novo, e eu vou te apoiar, eu vou te dar suporte. Né? Esse mundo de oportunidades, né, isso que está acontecendo, é realmente um mundo de oportunidade, todos nós temos condição de aproveitar isso, mas a gente tem que ter clareza também do seguinte, isso vale para nós, mas vale para todo mundo, né? Então, em termos de inovação, a gente teve várias inovações ao longo da história humana, né? A humanidade sempre trabalhou com inovação, sempre foi inovando, os egípcios, os sumérios, na Idade Média, a gente teve várias inovações que foram acontecendo. Então, a inovação não é algo novo, assim, algo, não, o ser humano inova todo dia. Inova todo dia. Pode ter certeza que hoje você já fez alguma inovação na sua vida, algo que você fez diferente do que você fazia ontem, uma nova forma de pensar, de agir, de se relacionar. Então, isso é inovação. Agora, nós estamos falando aqui daquela inovação econômica, aquilo que vai para o mercado, que gera riqueza para a sociedade. Né? Aqui é uma linha do tempo da ciência e tecnologia, o Gil Jardelli que apresenta, esse mapa está sendo atualizado todo dia. O objetivo aqui não é ninguém ler isso aqui, você pode entrar na página dele, mas só para mostrar assim, os caminhos da inovação. Olha só, cada pontinho colorido daquele no centro é uma possibilidade que abre novas possibilidades de inovação.
Isso vale para você, vale para a tua cidade, vale para o teu setor, para a tua empresa. Você vai abrindo as possibilidades. Essa lógica de inovação, de tecnologia, ela não fecha, ela só vai abrindo. Essa é a lógica do ecossistema de inovação, onde todos estão envolvidos. E o que é um ecossistema de inovação? O importante é dizer o que não é. O que não é, ele não é um ecossistema. Parece uma brincadeira, ecossistema com ecossistema, mas é isso. Muitas vezes a gente quer ser dono das coisas. Eu fiz isso aqui, é só para mim, só serve para mim. Eu montei esse ativo, é só para mim. Eu montei essa empresa. Nesse mundo não funciona mais assim. Eu sou de uma época, como o Odemir falou, eu tenho um pouco tempo de Sebrae, né? Tenho mais de 30 anos. Sou numa época que o empresário, a gente tinha que atender ele numa sala fechada, porque ele não queria contar ideia para ninguém. E às vezes não queria contar nem para a gente, não tinha nem como a gente ajudar, porque ele não queria contar. Isso não existe mais. Você vai num evento aí ligado a startup, eles fazem meetup, um cara pega um microfone como eu aqui e fica falando da ideia dele para todo mundo. Aparece alguém que se conecta a ele, aparece um investidor, e daqui a pouco o negócio dele está bombando. Então, é uma lógica diferente. Nós temos que entender que ecossistema é diferente de ecossistema. Não tem espaço mais para o ecossistema. Isso aqui é só do Sebrae, isso aqui é só da entidade A, da entidade B, isso aqui. Não existe. Em ecossistema não existe isso. E quem quiser fazer isso vai ser atropelado, né? E vai atrapalhar esse processo de desenvolvimento. A questão do ecossistema, então, de forma bem rápida, ele vem lá do meio ambiente, da ecologia, entre que tem o indivíduo, seja ele de qualquer espécie, e à medida que ele vai se relacionando, vai gerando a população, vai se relacionando com outra população, gera uma comunidade, e aí você tem o ecossistema. Na área empresarial é a mesma lógica, né? Então aqui nós temos um indivíduo, aqui eu coloquei um leãozinho, que ele gera população, daí ele interage com outras espécies, gera comunidade aqui. E, mais que isso, tem a temperatura, a umidade, a luz, e se esse ambiente for estável, equilibrado e autossuficiente, o que a gente diz é que aquele indivíduo, né, o centro da lógica do ecossistema, ele vai se desenvolver, você tem um ambiente favorável. Quando você troca esse indivíduo por empresa, a lógica continua sendo a mesma. É por isso que a gente fala tanto de habitat, tanto de desenvolvimento territorial. Você tem aqui a empresa ao centro, com um empreendedor e um conceito de negócio. Ele só controla 2 itens, a gestão e seu produto ou serviço. É só isso que o empreendedor controla, mais nada. Tudo que está em torno dele, de novo, nós estamos falando aqui do indivíduo, né? Nós estamos falando do indivíduo aqui, é a empresa, é o leãozinho, a raposinha, é o jacaré, aqui nós estamos falando da empresa inovadora. Então, a empresa é o nosso indivíduo. Esse é um ambiente micro. Tudo que está em torno dela, a quantidade de pessoas, o conhecimento instalado, as universidades, as pesquisas, a nova formação, se tem dinheiro, se não tem, se tem fundo de investimento, se tem aval para investimento, se tem mercado, isso é um ambiente meso, isso está fora da empresa. Se ele está num ambiente melhor, ele vai se desenvolver. E se a gente olhar de forma ampliada, que seriam os fatores abióticos, aí quem é ecologista, né, seria a temperatura, a chuva, o clima, nós estamos falando de questões econômicas, ambientais, culturais, sociais. Então, tem infraestrutura? Tem. O que é uma infraestrutura? Tem um parque tecnológico? Tem uma incubadora? Tem uma pré-incubadora? Tem uma aceleradora? Isso, né, as leis facilitam, tem qualidade de vida. Esse ambiente é o ambiente macro, né? E a gente diz, se esse ambiente for estável, equilibrado e autossuficiente, a gente também diz que tem um ambiente favorável, com uma única diferença. Para a área de inovação, esse mesmo ambiente aqui, a gente faz uma brincadeira, nós, o Sebrae, faz uma brincadeira. A gente diz o seguinte, que ele tem que ser instável, desequilibrado, interdependente. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, né? Por que a gente diz isso? Porque se a gente está falando de inovação e a gente diz que tem que chacoalhar o bambuzão, a gente diz o seguinte, esse ambiente ele não pode ser estável, ele tem que ser instável, ele tem que ser desequilibrado, ele tem que ser interdependente. O que a gente está brincando aqui, voltando ao caso da palavra desenvolvimento, nós temos que chacoalhar, nós temos que desenvolver o tempo todo. Esse é o nosso papel. Aqui eu coloquei governança, entenda por governança, somos nós lideranças, nós que estamos à frente de um habitat, nós que estamos à frente de uma prefeitura, nós que estamos numa Câmara de Vereadores, nós que estamos numa universidade, nós temos que provocar para que esse ambiente seja instável, desequilibrado, interdependente, mas que ele dê suporte à empresa e que a empresa inovadora possa crescer. Né? Como eu disse, esse é um ambiente de oportunidades, mas vocês têm que entender que é oportunidade para nós
nós que estamos aqui, mas é oportunidade para muita gente, né? Só no Paraná, olha quantas comunidades que a gente sabe que está trabalhando com essa lógica de inovação, de ecossistema de inovação, de habitats, né? E são muitas outras, né? Aqui eu fiz uma lista, mas no Brasil também você tem inúmeras, né? Era o último levantamento que eu tinha, era de 89 municípios, foi de 2 semanas atrás, isso já deve ter passado de 100 municípios que estão trabalhando sobre essa lógica de ecossistema de inovação, de metodologia, de gerar planos de ação. Por quê? Porque é uma oportunidade para todos. Para todos. Porque o ecossistema de inovação, né? Porque entre ter uma ideia e ter um negócio inovador, você tem um caminho, você tem fases aqui, o empreendedor passa por várias fases, e nessas fases, eventualmente, um elo desse se rompe. E quando um elo desse se rompe, o negócio sucumbe. Então, o que a gente diz é que a gente tem realmente construir uma ponte da inovação, e que ele é sustentado por várias ações, vários ativos. Espaço maker, para incubadora, coworking, centro de inovação, programas, ações. Esse seria a sustentação. Quem é da área da construção civil é mais ou menos como se fosse a sapata ali, né? A sapata das colunas, aqui, onde dá a sustentação. Eu preciso da sustentação para essa ponte. Porque, no fundo, nós que somos pais, somos tios, somos avós, a gente cria os nossos filhos para ganhar o mundo, não é isso? Você sempre pensa, meu filho vai ganhar o mundo, minha filha vai ganhar o mundo, tal. Mas, no fundo, você quer eles próximos. Se eles tiverem que sair, que seja por uma escolha, né, por uma oportunidade que eles viram fora, mas não sejam empurrados. Então, o que nós temos que fazer é dar oportunidade para os talentos ficarem aqui. E como é que esses talentos são aqui? Se você tiver um ambiente que propicie ele se desenvolver aqui, crescer aqui e trabalhar aqui na cidade, na região. Essa ponte tem inúmeras variáveis, né, não vou explicar cada uma, mas para dizer que dá para a gente trabalhar de várias formas, né, e aí a lógica de alguns exemplos aqui, que eu trouxe exemplos maiores, mas veja, quando você implanta educação empreendedora na tua cidade, você está gerando desenvolvimento. Quando você cria um fundo de inovação, seja ele público ou privado, você está gerando desenvolvimento. Quando você implanta robótica nas escolas, você está gerando desenvolvimento. Um programa de estágio, um novo curso, uma incubadora, uma nova tecnologia. O que eu quero dizer é o seguinte, pode ser uma grande empresa? Pode. Pode ser uma pandemia? Pode. Uma mudança climática? Pode. Mas pode ser uma escolinha, como o professor, o padre Arismendi Arreta fez lá em Mondragón. Uma escolinha com 21 alunos. E aí não venha com a desculpa que não dá para fazer na tua cidade, porque dá. Dá para fazer. Dá para eu criar uma pré-incubadora que eu vou apoiar 5 ideias. Dá para eu criar uma aceleradora, um fundo de investimento ali com alguns empresários para investir em novas ideias que vão apoiar 3 novos negócios. E quem sabe, no futuro, aqui no Norte Pioneiro, também a gente tenha uma corporação Mondragón, né? Uma corporação Mondragón que envolva, que seja tão grande, baseado numa ação pequena que vocês fizeram. Esses dias eu vi um ditado, para encerrar minha fala, que eu falo bastante, né? Qual é a melhor data para se plantar uma árvore? Qual é a melhor data para se plantar uma árvore? E a pessoa me falou, 20 anos atrás. Se eu tivesse plantado há 20 anos atrás, eu teria frutos e teria sombra. Eu não plantei. Então, a melhor data é agora. Eu sei que vocês já plantaram muitas árvores aqui, já tem muitos frutos, já tem muitas sombras acontecendo. Mas sempre pode ser melhor. Sempre eu posso plantar uma nova árvore, porque daqui 20 anos ela vai dar sombra e vai dar frutos. Tá bom? Muito obrigado aí, né, conte com a nossa parceria, né? Beleza, Everson. Nós, né, que agradecemos aqui, né, você pela palestra, né, assim, é sempre bom ouvir, falar um pouco de desenvolvimento. Acho que você abordou muito, né, sobre essas questões de o Norte Pioneiro. Às vezes tem essa questão, olha, eu não tenho tantos ativos assim, como é que eu posso desenvolver, né, ativos de inovação, como é que eu posso fazer inovação numa cidade pequenininha, lá que tem 5 ou 10 mil habitantes, né? Então, começando. Acho que nós estamos aqui para alinhar isso. Eu estava vendo ali, tem muita gente, né, que participando, quero agradecer a presença de todo mundo, mas acho que poderia falar um pouquinho, Everson, sobre essa questão, aproveitando os 5 minutos ou 10 minutos que nós temos ainda aqui. Às vezes a gente está vendo, né, que às vezes os habitats, tem um habitat no município, vou ter outro, vou virar concorrente. Fala um pouquinho disso, como é que a gente pode... Eu imagino que quanto mais habitat a gente tiver dentro do município, melhor para a região, é melhor para todo mundo. Não, sem dúvida. Aliás, essa é uma grande luta. Quanto mais, por exemplo, Londrina, né? Pegando Londrina, que eu trabalho lá,
Nós tínhamos, há 4 anos atrás, 6 coworks, hoje a gente tem 16. Tínhamos uma incubadora, temos 2, tem um parque tecnológico, já vai ter mais 2. Essa área de tecnologia não tem limite, Odemir, né? Quanto melhor, porque, veja, você está apoiando a ideia, o novo negócio, a inovação, e você tem que ter vários habitats, né? Você tem que investir, né? Seja o setor público, seja o setor privado. Em Londrina, agora, por exemplo, algumas empresas começaram a investir no seu próprio habitat. É espetacular isso, né? A empresa descobriu o seguinte: eu tenho que fazer algo, né? Eu tenho que mudar, não posso ficar só esperando as coisas acontecerem. Então, ele está criando o seu próprio habitat, uma aceleradora, uma incubadora, fazendo hackathon interno, né? E a gente também tem que fazer aqueles que são coletivos, públicos, né? Que eu digo, envolver várias outras áreas, né? Não, eu acho que é legal isso, né? É bom a gente fazer esse bate-papo aqui. Uma outra questão, né, que eu acompanho muito Londrina, eu estou aqui há bastante tempo, mas, né, eu sou londrinense, né, gosto muito de Londrina, mas gosto mais daqui agora, viu? E a gente percebe, né, que até uma questão que foi levantada há alguns anos atrás pela governança do Desenvolve Londrina, né, sobre a questão de cursos técnicos. Fala um pouquinho sobre a importância disso dentro de um processo de inovação e dentro de um processo de desenvolvimento. Não, tá bom. Na realidade, assim, acabei não falando de Londrina porque o foco era outro, mas eu trabalho muito em Londrina, eu, Fabrício, Sérgio, uma equipe muito grande do Sebrae, como vocês aqui também no Norte Pioneiro. E lá nós temos um grupo que a gente faz parte, chama Fórum Desenvolve Londrina, um grupo que foi criado em 2005, né? Então já está indo aí para 16 anos que a gente se reúne todas as quintas-feiras. E o que a gente faz? Pensa o futuro, basicamente isso, mede indicadores, pensa o futuro e propõe projetos. Em 2008, quando a gente fez um dos estudos, mostrou que nós tínhamos um grande problema na área de desenvolvimento, que eram as empresas, simplesmente empresas tradicionais. E, para mudar essa realidade, a gente pensou, bom, vai ter que ter várias coisas, cursos técnicos, tinha que ter muita coisa. Mas uma linha era os cursos de engenharia, a gente só tinha 3 cursos de engenharia. Então, começou um movimento articulado pela sociedade para isso mudar, e foram conversados com reitores, com diretores de campus, com governadores, com deputados, todo mundo, né? Cada um dando a sua contribuição. Esse é um movimento de toda a sociedade, que a gente tem que agradecer a todos. Mas só para resumir a história, porque o tempo é curto, hoje nós temos 29 cursos de engenharia em Londrina, 29. A gente formava 115 engenheiros por ano, a gente está formando perto de 900. Trabalho de 16 anos. Parece muito, né? Mas para desenvolvimento, pessoal, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não é nada, não é nada. Florianópolis, para falar um outro caso, né? Florianópolis é uma história de 30 anos. Uma ilha que vivia de turismo, né? Quem é jovem aí, gostava, na adolescência, a gente ia muito para Florianópolis, a gente ia curtir a praia, ainda é belíssima, o turismo é muito forte, mas hoje é um dos melhores polos de inovação do país. TI lá é muito forte, a área de tecnologia é muito forte, 30 anos não é nada. Começou com o quê? Com um grupo de professores, mais algumas lideranças que resolveram mudar aquela realidade. Mesma coisa Recife, é uma história de 20 anos o Porto Digital. Então, investir em conhecimento, investir em cursos técnicos, investir em cursos de engenharia, para a inovação é fundamental. Assim, além das universidades, né, que nós temos aqui a UEMP, o Instituto Federal, a FANORP, né, braço de outras universidades também, da Unopar, nós temos as escolas técnicas, né? Então, assim, investir nessa questão do técnico é importante para o desenvolvimento. Eu acho que essa dinâmica que tem em Londrina assim, vem muito disso. E o que você falou, são 16 anos, mas precisamos, né, acelerar o processo aqui para ver se a gente consegue fazer, talvez assim, isso acontecer um pouco mais rápido. Sim. Não, eu digo assim, 16 anos porque é pouco tempo. O que precisa ser feito? Dar o primeiro passo. Se você não tem cursos de graduação, de mestrado, doutorado, começa pelo curso técnico. O exemplo que eu dei de Mondragão é exatamente, quando eu falo que eles criaram uma escolinha, não é pejorativamente falando, é que eles criaram uma escola técnica de ensino médio e que transformou Mondragão na potência que é. Santa Rita do Sapucaí, que eu acredito que algumas pessoas aqui conheçam, né? O próprio Sebrae já fez missão para lá também. Na realidade, foi uma escola técnica que a Cinha Moreira criou, né? Açaí, aqui próximo de Londrina, uma cidade próxima, que está fazendo uma revolução a partir de uma escola técnica, um CEP, né? Então, você tem muitos exemplos de escolas técnicas que transformam a localidade. Então, se você não tem ainda universidades, comece pelas escolas técnicas, dê o primeiro passo. É isso aí.
Bom, enfim, Everson, eu quero aqui, em nome, né, do SEBRAE, em nome do Sistema Regional de Inovação, que é composto aí por quase 30 entidades, que eu acho que essa é a força que nós temos. Eu sempre falo, né, que a governança é importante para nós, precisa continuar com a força. Nos reunimos a cada 15 dias, né, através do Sistema Regional de Inovação. Estão sendo criadas muitas ações de inovação. São 5 anos, né, 6 anos aí de trabalho, e eu tenho certeza que isso vai render muitos frutos, mas nós precisamos da força vindo dessa governança e que mais pessoas possam estar participando. A nossa presidente hoje é a Angélica, né, ela esteve aqui com a gente ontem na abertura, né, hoje ela está lá em Cambará assistindo, o primeiro foi o Cleiton, e a gente precisa, né, com a força das pessoas que fazem parte dessa governança, poder continuar atuando, né, bem forte nisso aí. Os habitats de inovação é uma das ações que a gente tem feito aqui. São 12 na região, que começou o ano passado e está se estendendo esse ano, e a gente pretende aumentar o ano que vem. Temos as trilhas, temos as startups que estão sendo trabalhadas, os hackathons que estão sendo feitos, todas as ações, Everson, de base, né, e a questão trabalhando a cultura da inovação aqui no Norte Pioneiro, que é importante para nós. Agradecer também você, as pessoas que entraram, eu estava vendo ali, tem bastante gente que estava vendo a sua apresentação, e isso é importante para a gente, né, passar a experiência e tudo que foi. Não é só a questão da sua palestra ou do que você apresentou, mas do que você também viveu, né, em Londrina como gerente, como consultor do SEBRAE, e o que você vivencia hoje, né, e as governanças são importantes para isso. Então, Everson, antes de encerrar, para passar a programação da tarde, as suas considerações, e agradecendo também mais uma vez você, né, por ter saído de Londrina, vindo aqui, né, falar com a gente. Sempre um prazer, né, vir aqui, Odemir, né? Realmente a gente tem uma admiração muito grande, sempre tivemos uma admiração muito grande por tudo que acontece aqui no Norte Pioneiro. Deixar um abraço para o Cleito, para a Angélica, os dois eu conheço, né? Mas em nome deles agradecer todas as lideranças, né, todas as pessoas que participam do Sistema Regional de Inovação. A gente, né, por ser técnico, a gente acaba olhando para aquilo que é visível, né? Uma escola, uma incubadora, mas na prática, o mais importante é a cooperação, é o capital social, o relacionamento. É isso que faz as coisas acontecerem. Nós que tivemos, eu digo assim, nós somos abençoados porque nós tivemos a oportunidade de estudar sobre desenvolvimento. No SEBRAE nos deu essa possibilidade. E tudo que a gente estuda de desenvolvimento, os lugares que a gente pôde visitar no Brasil e fora do Brasil, eu sempre brinco assim, existe uma ponta do iceberg que é aquilo que a gente vê. E por baixo desse iceberg, o que tem é rede, o que tem é capital social, o que tem é cooperação. Os lugares que mais se desenvolveram foram lugares que souberam trabalhar isso, souberam valorizar, insistir nessa lógica de cooperação. Eu citei algumas cidades, mas o que tem por trás dessas cidades são redes de cooperação, são pessoas como as que estão nos assistindo, outras que eventualmente já passaram, já participaram, mas que se colocam voluntariamente para pensar o futuro, para se conectar às pessoas, para antecipar aquele sonho, né, aquele descompasso que a gente falou, que a pessoa ele sonha e fala, bom, nós vamos transformar isso numa realidade, né, e dá o primeiro passo e transforma a realidade. E vocês aqui são um exemplo do que é possível fazer. Muito obrigado novamente. Valeu, Everson. Mais uma vez agradecer você, né, e para encerrar já, falar da programação da tarde, você vê como que está bem dinâmica, né? À tarde nós temos aí a oficina de criação improvável, né, com o Léo, então a gente sempre, né, trabalhando essa questão da criatividade também. O Léo é um cara que sempre está com a gente, falando de longe, mas sempre está com a gente aqui. Tem uma outra oficina, O Futuro é Agora, apresentando alguns cases, né, regionais, com o Josmar, né, o Pedro Malanga, o Rodolfo do IFE, né, falando dos projetos ali. O Josmar eu conheço, esse é um exemplo de sucesso, assim, né, admirável, uma pessoa fantástica. Esse é um case que todos devem se inspirar, realmente, né. Tomara que aqui no Norte Pioneiro a gente tenha muitas Soetos aqui, né, se Deus quiser, né. Josmar, um abraço aí. Já temos. A gente vai ter também, né, os projetos de inovação, da UEMP, né, o James Hills aí, vamos ter também o professor José Mota Filho, né, falando da aprendizagem híbrida para os professores, mas todos nós podemos assistir, e logo depois a Genius Fight e a Genius Hackathon,
que está acontecendo simultaneamente ao evento. Na verdade, já começaram, o Hackathon começou há pelo menos 15 dias. Tá? Então, é isso. Participem à tarde, vale a pena. Esse evento, né, é importante a gente frisar que a GêniosCon é do Norte Pioneiro para o Paraná, para o Brasil, para o mundo. Então, nós estamos falando do Norte Pioneiro, cantando a nossa aldeia, Everson. E é isso aí. Mais uma vez, obrigado pela sua participação e obrigado às pessoas que puderam estar com a gente aí esse tempo todo.